Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos orar. Estamos na temporada Tabernáculos. Hoje, último dia. Amém? 6 horas se encerra esse período tão maravilhoso na presença de Deus, no qual Ele nos ensina que Ele veio tabernacular entre os homens. O Espírito do Deus vivo, não é? O Cristo vivo veio e derramou o seu Espírito sobre nós. E hoje nós temos essa incumbência de manifestarmos a glória de Deus na terra. Então, esteja certo, pacificado, que o meu coração e o teu coração estejamos produzindo aquilo que Cristo produziria se ele estivesse aqui na terra. Mas nós somos a encarnação do Cristo vivo na terra. Escute com bons ouvidos essa palavra, não vai distorcer a minha palavra, não é? Mas a palavra de verdade quer dizer que Cristo tabernaculou agora dentro de nós pelo seu Espírito. Então, o Espírito de Cristo está dentro de nós. Nós temos nome e sobrenome. O Senhor tem falado isso no livro de Isaías. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Estamos felizes do Senhor estar nos encaminhando para um porto desejável, cada vez mais arregimentados para uma guerra já vencida. Não somos triunfalistas, mas verdadeiramente somos uma igreja triunfal. Então, nos ajuda a diferenciarmos isso em nome de Jesus, porque sabemos que a guerra, pelejas, há realidades espirituais para serem trazidas na terra. Por isso, somos uma igreja que crê no sobrenatural de Deus a nosso favor. E estamos confiadamente esperando que o Senhor opere prodígios, maravilhas e sinais hoje, quebrando a força das trevas, grilhões, cadeias, coisas que o adversário levantou contra nós, que são verdadeiros abismos, sepulturas, dimensões, ó Rei da Glória, de orfandades. Mas o Senhor é conosco, tu já venceste todas essas coisas e por causa da tua vitória, do teu triunfo na cruz, é que estamos aqui como igreja para tomarmos posse da nossa parte. Nos enche de clareza espiritual, todo espírito de confusão, de rejeição à tua palavra, todo espírito que vem trabalhar para trazer, ó Pai querido, a desobediência à tua palavra, trazer, ó Deus da glória, aquilo que o teu povo quer romper, mas o adversário quer procurar trazer a ignorância para que fiquemos nela, para que fiquemos nas trevas e a tua luz não resplandeça, Pai. Nós verdadeiramente nos escondemos atrás daquele que é a luz do mundo e dizemos, por favor, resplandece o teu rosto sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, shalom. Então, em nome de Jesus, vamos lá. Estávamos falando ontem, né? Falamos esses dias a respeito do nosso posicionamento em Deus, de maneira que cremos que a nossa vitória está assim, shalom, pastor André, está assim naquilo que o Cristo fez na cruz do Calvário, antes dela, com ela e depois dela, e terminando ali quase que cabalmente a sua obra, ou enviar o Espírito do Deus vivo a nosso favor. Shalom, irmã Eliane. Então, nós queremos, em nome de Jesus, nos prepararmos agora para um dos atos quase que finais do nosso Deus ali, que é o retorno dele para buscar a sua igreja. Como noivas adornadas, queremos estar prontas ao Senhor. Amém? Então, falamos aí nesse primeiro tempo, aí nesses tempos de festas do Senhor, falamos a respeito, Shalom, a respeito daquilo que o Senhor trouxe ali em Yom Teruah, que é o alerta de Deus, olhem, se preparem, ouçam o som da minha voz, estejam com os lombos bem cingidos, estejam ali prontos, porque estou trabalhando para o meu retorno em favor de vocês. Depois o Yom Kippur, que é o tempo de nos manifestarmos em Deus, em arrependimento profundo, na profundidade que pecamos, e depois o Senhor traz aí esta festa chamada Tabernáculos, que é a festa da celebração, da alegria de termos o Cristo vivo dentro de nós, agora morando dentro das nossas vidas. Então, que estejamos em tempo de celebração, é tempo de alegria na presença de Deus. Eu não sei você, mas meu coração, meu entendimento tem mudado muito nesses dias em relação a mim mesma e em relação àquilo que estava me governando. O Senhor tem trazido as suas palavras pontuais para me liberar verdadeiramente, me libertar dos ciclos de repetição que querem se manter na minha vida. E eu estou muito decidida a não repetir os ciclos que o adversário tem procurado trazer para nós. Shalom, missionária Geni, Deus te abençoe. Então,
Em nome de Jesus, que a tua vida e a minha vida estejamos prontos aí para ouvir a voz de Deus e não entrarmos por aquele caminho de rejeitar a palavra de Deus, mas antes acolher a palavra de Deus com mansidão. Então, estávamos ali falando de Yom Kippur, agora estamos aqui nessa parte do tabernáculo de Deus e queremos sim sentenciar os nossos adversários trazendo as denúncias. E a denúncia que trouxemos esses dias foram as denúncias da rejeição, as renúncias de, às vezes, os homens, né, andarem, shalom, minha querida Daiane, sem o posicionamento adequado diante de Deus. Falamos 2 dias a respeito das mulheres e falamos ontem a respeito dos filhos. E hoje eu quero trazer uma palavra mas assim completa em relação àquilo que é a família da parte de Deus. Vamos continuar tratando dos filhos, mas shalom, pastora Cláudia, na consequência daquilo que os pais produziram. Então você já vai pedindo para Deus, não é, em relação à tua vida, Senhor, o que eu vi na vida dos meus pais que verdadeiramente me fizeram tão mal, que me fizeram entrar por um caminho que eu fosse uma criança desprotegida intelectualmente, espiritualmente, financeiramente, e hoje aí parece que eu tenho muitas dificuldades de te aceitar como pai, de te ver como um referencial de bondade. Eu ainda tenho algumas dificuldades de ver meu pai como meu pai, ainda há ausência de perdão em mim, ainda há falta de confiança total de que Deus cuida de mim, essas coisas. Já vá colocando aí diante do Senhor por conta daquilo que o seu geracional produziu de comportamento em você. Então, procuramos trabalhar nesse tempo, quebrando a força dos altares dos lugares altos. Por quê? Porque é a cultura da nossa família que passou para nós. Então, eu creio que se o Senhor der graça de na quinta-feira conseguirmos encerrar, nós vamos, no dia que for encerrar, não vou falar nada de dia de encerrar, porque tem crescido algumas coisas, então não vou falar disso a respeito de encerrar. Tabernáculos, a festa em si encerra-se hoje. Mas a parte dessa desmancharmos os altares nos lugares altos, o Senhor tem me chamado a fazer as denúncias, não é? Das perseguições e daquilo que foi produzido pelos nossos antepassados. Então, eu gostaria de ter essa liberdade. Talvez no último dia nós façamos uma grande celebração aos moldes do rei Josias, segundo Reis, capítulo 22 e 23. Amém? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui, que hoje vamos tratar da família de uma maneira geral. Veja lá, não são apenas os nossos pecados, mas o estilo de vida geracional que produziu cadeias, prisões, perseguições contra nós. E nós não vamos deixar isso para a nossa geração. Amém? Esse é o intuito dessa festa dos tabernáculos, tomar posse daquilo que Jesus fez por nós e para nós e quer fazer através de nós e tomarmos essa decisão firme de andarmos dentro daquilo que o Senhor já nos preparou, caminhando sim num lugar onde seremos verdadeiramente transformados à imagem do Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, ontem falamos a respeito do nosso posicionamento como os pais, não é? E hoje eu quero trazer aqui, amados, como devemos fazer em relação a sermos pais equilibrados debaixo do amor de Deus. Porque se Deus manda os nossos filhos, Shalom, diaconisa Márcia, se o Senhor fala para nós, filhos, obedeçais aos vossos pais, honre o teu pai com a obediência. O Senhor tem mandamento para nós como pais. Então, eu peguei aqui algumas palavras. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, quem vai denunciar a fé? Quem vai clamar a essa criança e falar para essa criança? Quem vai trazer a pregação da fé para essa criança? Normalmente os pais. Então, aqui, Paulo estava falando para Timóteo, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Alguém teve que fazer isso. Alguém teve que trazer ali, filho, vem aqui, ao dormir, ao levantar, como é que fala? Como diz lá em Deuteronômio, na tua caminhada, você vai atar essa palavra como algo para guiar, dirigir os teus olhos. Então, o Timóteo, por conta da sua avó e da sua mãe, estava verdadeiramente colocado, encaixado num ambiente onde a palavra ou as sagradas letras, como Paulo anunciou aqui, ele estava debaixo dessa manifestação. Agora, e nós?
O que estamos fazendo com os nossos filhos? Daqui a pouco vai chegar essa parte aí. E em nome de Jesus, que o Senhor nos traga um arrependimento profundo daquilo que os nossos pais fizeram ao não nos imergir na palavra e aquilo que nós fizemos ao não emergir também os nossos filhos na palavra de Deus. Que possamos entrar por um caminho de arrependimento hoje, de verdadeiramente temos um pesar no nosso coração. Ah, irmã, mas isso já passou. Teu filho, por exemplo, tem 31, você não tem mais a possibilidade de colocar a palavra no coração dele. Sim, verdadeiramente, Mateus, eu fui batizado, Mateus, eu estava de 7 meses, o Mateus estava no meu ventre, não é? Então, o Mateus, ele nasceu num lar de crentes, mas o lar era dividido. Havia muitos problemas, eu estava com uma idolatria do meu esposo no meu coração. Então, eu tenho a minha produção maligna para com a vida do Mateus. O meu pai e a minha mãe, os irmãos conheceram, já falei esses dias, não precisa nem falar. Então, irmãos, verdadeiramente o Senhor tem trazido para nós um tempo que, ainda que eu fosse crente, o quanto que eu emergi meu filho nas boas novas do Evangelho para que ele se relacionasse com Deus. E o quanto eu emergi meu filho na religiosidade. São coisas que eu preciso encarar de frente, se é que eu já não encarei. Mas são coisas que você agora precisa encarar de frente. Senhor, eu repliquei o contexto do ditinho que a minha mãe tinha, um contexto dos outros deuses que a minha mãe seguia dentro de casa. Porque eu era idólatra do meu esposo, como minha mãe eu era do meu pai, e minha mãe era uma filha de Maria, uma católica que deixou de ser católica, vamos colocar assim, de ser criatura para ser filha de Deus, faltando 3 meses para o seu falecimento. Mas a cultura dos meus pais nós pegamos, e como temos falado abundantemente, como sair dessa cultura, quando ali o Senhor nos trouxe alguém para falar, ei, que vocês estão debaixo de religiosidade. Não é um relacionamento vivo com o Senhor, que foi a vida do nosso apóstolo Éder Gregório. Honra a quem tem honra. Então, estamos honrando a vida dele com esse despertar que ele trouxe na nossa vida. O Senhor está caçando os seus remanescentes. E eu e a minha casa fazemos parte dele. Então, não se furte de colocar a sua vida diante do Senhor para que a religiosidade não continue te encapando e me encapando. É tempo de rompimento. Então, não adianta, mas o Mateus nasceu em lar evangélico. Sim, o evangelho estava sempre sendo falado na nossa vida, mas de que maneira? Na nossa casa. Mas de qual maneira? Um lar dividido, uma esposa sem saber para onde vir, o esposo sem saber para onde ir, e o filho, por consequência, também não tinha aquela identidade de um jovem construído dentro da segurança de um lar que verdadeiramente os fundamentos da palavra estavam estabelecidos de maneira viva. Havia fundamento da palavra, mas o quanto era vivo e o quanto era só uma aparência de religiosidade. Qual era verdadeiramente a nossa mudança diante de Deus? Sim, meu filho já falou várias vezes, mamãe, você é assim um referencial de fé para a minha vida. Mas o quanto eu trouxe para ele, glória a Deus por isso, eu sei que é verdadeiro, mas eu cometi muitos erros. Então, é exatamente disso que nós estamos falando nesses dias, de nós olharmos para nós mesmos, não é? E olharmos para aquilo que estamos replicando nossos pais, já estamos purificados, vamos entender assim, mas aquilo que o Senhor trouxer de clareza, nós apresentarmos diante de Deus e falarmos, Deus já está consumado, eu quero tomar posse. Então, aqui, a palavra de Deus está falando que os progenitores da vida de Timóteo, eles o levaram às santas escrituras, às santas letras, e ele tinha fé em Cristo. Certo? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E aí, o Senhor me deu o Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a palavra. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar de maneira sóbria e equilibrada, intencional da vida do meu filho, aquilo que é a palavra de Deus, para guardá-lo daquilo que verdadeiramente são os maus caminhos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aqui está explicando. Observar o caminho, analisar o caminho segundo a palavra de Deus. Então, nós temos que aproveitar os nossos filhos e falar para ele, filho, observe o teu caminho segundo a palavra de Deus, está bem? Está legal? É isso mesmo que é para você fazer? Ou tem alguma desventura? E aí, sim, nós estaremos ajudando de maneira equilibrada os nossos filhos a andar no caminho do Senhor, mas sem aquele rigor da letra que depois nós vamos falar aqui. Amém? Aí depois,
Olha que eu quero trazer o equilíbrio da palavra hoje. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Olha aqui a parte do Senhor trazendo. Olha, como a criança deve andar, guardando a palavra. Aí ele vai falar, filhos, é bom vocês obedecerem aos vossos pais, porque eu acho isso agradável para mim. Depois ele vai falar, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, porque é justo. Aí Deus traz uma outra maneira de olhar para a obediência dos nossos filhos. Primeiro, porque eu me agrado. Segundo, porque isso é justo. Os teus pais, eles têm mais experiência, mais filho, eles estão acostumados a vencer aquilo que já foi a vida deles e eles têm recurso para dar para vocês, se forem verdadeiramente interessados naquilo que é a tua jornada com Deus e aquilo que são os ditames do mundo, os teus pais têm experiência para passar, isso é justo. E eu me agrado que vocês os obedeçam, porque eles vão querer criar vocês de maneira a tirar vocês de alguns lugares que vocês não precisarão passar, certo? Aí depois Deus fala, vós pais, agora começa a colocar a balança igualitária. Vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo, para que não fiquem desanimados. Então, verdadeiramente, o quanto eu e meu esposo podemos ter irritado o nosso filho Mateus e ele perdeu a alma. Porque isso quer dizer desanimado, quer dizer sem ânimo. Ânimo, ânima, quer dizer alma. E às vezes nós apoquentamos tanto, apurrinhamos tanto a vida dos nossos filhos e eles ficam desanimados. Então, você irrita o teu filho, pode reparar para você ver. Você irrita o teu esposo, é um princípio da palavra de Deus. A irritação rouba o ânimo. O Senhor deu esse entendimento, esse princípio da palavra de Deus para o apóstolo Alexandre. A irritação, ela rouba o ânimo. Olha o que ele está falando. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, o quanto você e eu desanimamos nossos filhos? Fulano, essa panela não ficou boa. Beltrano, aquelas exigências que fazem parte do nosso cotidiano, só que são faladas no lugar espiritual errado. Não tem um elogio antes, não tem uma valorização antes, mas tem a nossa ira, tem a nossa irritação, tem aquilo que nós descontamos nos nossos filhos. Quantas vezes açoitamos os nossos filhos por causa dos nossos próprios problemas? Quantas vezes não colocamos uma responsabilidade nos nossos filhos por causa dos nossos problemas e a nossa falta de sabedoria de lidar com problemas tão grandes, tão grandes, tão grandes, que aí depois fala, não é? E aí estamos transferindo a responsabilidade e o peso espiritual aos nossos filhos. Então, o que Deus está falando é que nós precisamos verdadeiramente checar isso e o que os nossos pais podem ter transferido disso para nós. Para que venhamos, shalom, irmão Teixeira. Ô, irmã Fátima, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Então, precisamos checar isso diante do Senhor e não permitir que isso avance, mas denunciar diante do Senhor, Senhor, esse incenso subiu diante do meu adversário e formou um altar, formou um princípio da irritação, onde eu posso descontar no mais fraco aquilo que o meu esposo, sabe aquela cadeinha, aquela efeito cascata, o esposo chega bravo em casa, aí a esposa recebe aquele porque o patrão brigou, aí o esposo chega bravo em casa, aí a briga com a esposa vai, não tem quem descontar, desconta nos filhos, os filhinhos descontam nos animais de estimação, ou nas bonequinhas, batem nas bonecas, batem nos carrinhos e ficam violentos, né? Carrinho tromba, aquela coisa toda. Por que será que tem tanto TDAH, autismo, tanta TOD e essas doenças estão trazendo tanta desequilíbrio mental aos nossos filhos? Por que será? Por causa dos pais juntos. Não tem outra justificativa, porque a iniquidade está se aumentando. E os pais não têm mais balizadores, os pais não têm mais fundamentos, os pais não têm limites. Já percebi isso aqui. É assim mesmo, efeito cascata. E aí nós socamos um croque no menino, na menina. Não, vem cá, vem cá, vem cá. E nós vamos, ei. Oh, Senhor, que o Senhor nos livre dessas maldições, irmãos. Isso está dentro do lar de nós que somos cristãos. Isso está dentro da nossa casa, porque está arraigado no nosso DNA. Está enraizado na nossa cultura profana, maldita. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Criança com autismo. Existem crianças que estão presas em dimensões espirituais porque não querem nascer. Uma vez eu estava lendo um livro em relação a isso,
São crianças que, às vezes, eu não estou falando que todo caso é uma prisão espiritual, não estou falando isso. Mas eu estou falando que pode haver, sim, uma prisão espiritual, onde um fragmento daquela alma do bebezinho não quer nascer, não quer encarar a realidade, e ela já foi fragmentada no ventre da mãe, e ela fica presa em um lugar espiritual, um cativeiro, porque recebeu determinadas coisas, ou o geracional dela recebeu algo tão profundo, tão terrível. Então, exatamente, a nossa irmã Mara de Ver passou por isso. Recebeu uma manifestação tão terrível de coisas de sepultura que na hora de nascer ficou presa em dimensões de morte, sepultura. Aqueles que fazem o aborto e depois têm o seu geracional, o seu próximo filho, geraram o filho no ventre de sepultura. Então, entregaram seu filho ali a Moloque, e a próxima geração que vem do ventre precisa ser verdadeiramente tirada desse lugar de cativeiro. Mas nós vamos dando continuidade, sequência àquilo que são as culturas que aprendemos com o mundo. E esse mundo é cruel, não é? Aí depois, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, Paulo, ele vem como o arauto da palavra de Deus, explicando para nós, a balança de Deus nunca será enganosa. Ao servo, ele dá a sua orientação. Servo, cuidado, trabalhe para com o patrão de vocês como se eles estivessem presentes. Patrões, tratem os servos de vocês com justiça, porque tem alguém olhando vocês. Vocês também prestam conta para alguém. Então, nunca, jamais, Deus colocou uma balança enganosa nos relacionamentos humanos. Por isso que eu falo que o livro de Efésios é o maior livro de relacionamento que existe dentro da palavra de Deus. E é um livro de batalha espiritual. Por quê? Porque é o livro que normatiza relacionamentos. Quer aprender sobre relacionamento? Vai lá ler Efésios, que você vai ver tudo aquilo que o Senhor fala a respeito de como devemos nos relacionar com os homens e com o próprio Deus, nos empoderando para sermos uma igreja vitoriosa, uma igreja que ama. Assim é o livro de Efésios. E às vezes queremos fazer batalha espiritual sem amarmos as pessoas. Isso não é batalha espiritual. Isso é manifestação de um ego cheio de cobiça que quer mostrar que sabe usar as armas do Senhor, mas o Senhor não se deixará iludir por isso. Ou amamos as pessoas de verdade, ou a espada do Espírito pode estar sempre na bainha, porque Deus não quer a nossa intelectualidade ou o nosso conhecimento, às vezes até muito cirúrgico daquilo que Deus é e faz. Mas Deus está esperando que tudo isso seja usado em amor, por amor às vidas. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu conhecesse todos os dons, toda a ciência, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não houvesse amor, nada valeria. Então, irmãos, o Senhor, ele está nos chamando a fazermos algo profundo dentro das nossas vidas para normatizarmos. Hoje, mais uma vez, foi dia de choro. Comecei a fazer as pesquisas e uma das nossas irmãs falou, olha, o apóstolo fez uma postagem a respeito daquele livro, Diamante de Sangue, está falando a respeito da manifestação de Moloque, que ele não é apenas um devorador de linhagem, mas ele tem umas estratégias, se a apóstolo achar bom, né? Coloque lá para assistir, vai ajudar. E verdadeiramente, eu já havia assistido, né, a ministração, e foi ouvir hoje, novamente, pelo comando de Deus. E aí o que acontece? É muito terrível o que está sendo denunciado ali. De maneira onde o adversário ele começa a trabalhar aonde? No relacionamento dos pais. Ele une pessoas que têm já as suas marcas de atração um para o outro, seus ímãs de atrações, não é? Para que eles possam ficar sempre nos lugares de repetição, como eram as suas famílias, e a partir disso, essas pessoas, por causa das machucaduras que sofreram, elas vão continuar replicando isso nos seus filhos. E os filhos vão sendo devorados por Moloque. Só que, em primeiro lugar, Moloque já destruiu a geração do pai e da mãe que se uniram para gerar a próxima criança. É por isso que precisamos, nós, como adultos que somos, entrar na presença de Deus e falar, Senhor, destrói o que preciso for. Não posso mais ficar com esse pacote de imundícia na minha mão, preservando aquilo que é satânico, aquilo que é demoníaco, aquilo que é a sujeira que Satanás, os seus demônios, Moloque, no caso, jogou em mim. E eu estou trazendo um ciclo de repetição para minha casa. Não, não quero mais. O meu pai foi assim,
O meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, mas eu, em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos a cultura do Senhor. Não é simplesmente servir ao Senhor, mas a cultura que o Senhor deixou, porque, como o Josué falou, os vossos pais seguiram os vossos ídolos, mas era todo mundo crente. Mas o que aconteceu? É que eles trouxeram uma bagagem, eis que vos tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Eles não saíram da casa da servidão, saíram só da terra do Egito. E é disso que Deus está falando hoje para nós. Eu quero que vocês saiam da casa da servidão, dessa casa que nos escraviza, as quais ainda nos mantemos nos lugares que são a repetição daquilo que os nossos pais fizeram. Tem até música mundana aí, Belchior, acho que compôs essa música, e uma moça chamada Elis Regina, ela canta como nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Não estou trazendo o profano para dentro da casa do Senhor, eu estou falando que o mundo já detecta isso. Ele já entendeu isso, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Agora estamos permitindo essa manifestação dentro da igreja do Senhor, que é uma das coisas que nós vamos ver aquele profeta de Judá vir denunciar, porque ele chega, sabe em que lugar? Na casa de Deus. Que é a casa de Deus? É Betel. Aquele profeta chegou ali para falar a Jeroboão e falar: altar, altar, haverá alguém que vai pisar você, que vai te desmanchar, vai derramar a cinza isso, de sobre você? Ele veio aonde para trazer essa palavra pontual? Para a casa de Deus. Jeroboão estava ali, com o seu altar em Betel. Betel quer dizer habitação, casa de Deus. Então não é diferente nos nossos dias. Estamos dentro da igreja, somos chamados à igreja do Deus vivo, mas como estamos manifestando? Qual é o tipo de cultura que eu e você estamos manifestando? O Senhor está falando: eu quero o meu povo com a minha cultura. E a cultura do meu reino é que eu quero ver estabelecida na terra. Eu não quero ver mais a cultura de Satanás, seus demônios, se multiplicando, porque os pequeninos são importantes para mim. Olha, o Senhor está falando que dos pequenos é que sai o perfeito louvor. E o que nós temos feito? Nós temos maculado a infância dos nossos filhos através dos nossos comportamentos. Veja bem, irmãos, há um bom tempo atrás, nós fizemos um evento e uma das coisas que eu estava fazendo ali era um retiro de carnaval que estava feito na nossa igreja e o Senhor falou a respeito de eu combater contra o ego. Era o espírito de orgulho. Não é? E uma das coisas que nós trouxemos ali para as nossas crianças da época anote se a vida sentimental dos seus pais fez mal para você. Meu Deus. Só havia crianças ali mutiladas, porque a vida sentimental dos pais arrebentou com a vida de identidade dessas crianças. Elas não tinham identidade. Então, todas as perguntas que eram colocadas, elas punham lá o xizinho. Por quê? Porque verdadeiramente as deixou sem identidade. Minha mãe ia no baile e não tinha hora para voltar. Então, meu irmãozinho mais novo acordava e eu é que tinha que cuidar. Criancinha de 6 anos, certo? Cuidava do irmão de 2, de 1 e pouco, porque a mãe tinha ido no baile. E isso, logicamente, fez mal para a criança e ela notou lá: a vida sentimental dos meus pais me atrapalharam. Então, as denúncias eu já vou fazer agora. Veja lá. E você já vai falando para Deus: Deus, eu vi isso na minha casa. Foi o que minha mãe fez. Minha mãe fez isso comigo por causa de procurar os amores. Ela estava vazia e ela tinha esquecido que ela tinha. Ei, veja bem, o Senhor fala na palavra que Eva, ela vai ser preservada pela condição de ser mãe. E o que o adversário vem e faz? Ele coloca um homem na vida dela e ela, por não ter identidade, ela anda se arrastando atrás desse homem. E esse homem nunca lhe dá valor e ela troca de homem e ela está sempre atrás de alguém que a legitime. E isso ela vai esquecendo. Então, o filho é de um homem, é de outro homem, é de outro homem, é de outro homem, porque ela está atrás de um amor, porque ela está vazia. É uma das denúncias que esse livro Diamante do Brasil está anunciando para nós. Uma das denúncias que ele está trazendo. Porque são mulheres que estão sem o seu companheiro bem estabelecido. Lembra quando eu disse que dentro daquilo que o senhor fala que a mulher ela é descabeçada, ela não tem governo? Então, é exatamente isso. A maldição de Gênesis, capítulo 3, está se cumprindo. Agora, se nós, como mulheres posicionadas agora, não tomarmos posse dessa palavra para ajudar as nossas filhas a saírem desse lugar de maldição, porquanto
por conta de termos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, onde vai falar que, deixa eu ver se eu acho aqui, eu já vou liberar essa palavra como uma palavra de ordem, para que fique a favor das próximas gerações. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque Deus deu a lei ali, ele falou a respeito de o governo da mulher será para o teu marido, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então ele está falando, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí o que ele fala? Para que recebêssemos a bênção de Abraão e ela chegasse até os gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Hoje você tem o Espírito de Deus? Sim. Por que você tem? Porque você tem fé em Jesus Cristo. Então, se Jesus, ele trocou de lugar e nós fomos agora absolvidos pelo sacrifício de Cristo na cruz, essa mentalidade de governo do homem estar sobre a mulher de maneira equivocada tem que cair. Só que as mulheres, elas são descabeçadas quando elas estão no mundo. E agora o que nós temos que fazer? Temos que entrar no lugar onde possamos trazê-la para aquele que é o cabeça de todas as coisas, ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Esse é o Cristo vivo, em Colossenses fala disso. Então, quando casamos as nossas filhas, ou quando somos pais e mães educados pelo poder da palavra, pela cultura da palavra, nós vamos ensinar a nossa filha, filha, você tem cabeça, é teu pai. Então, deixe-se dominar por aquilo que ele está falando, porque ele tem um compromisso com você. Agora, se já viemos de um lar onde nossas mães eram como eu, não é? Onde as mães eram como eu, uma mulher que estava ou na religiosidade ou na idolatria. Que tipo de filho criamos? Ainda que o Senhor preservou muito o Mateus, muita coisa eu fiz de errado, mas havia uma fé viva dentro de mim. O Senhor falou comigo no dia do casamento do Mateus, você conseguiu passar para ele a tocha da fé, descanse. Mas o que eu preciso entender é que por muitas vezes eu fui aquela que irritou o meu filho e ele ficou desanimado. Por muitas vezes eu passei um espírito de religiosidade para o meu filho. Por quê? Porque eu estava debaixo daquele do diminuir para caber, do servir para caber. Então, as pessoas que estavam fora de casa sempre tinham a primazia. O Mateus puxando a barra da minha saia para ajudá-lo na matemática, por exemplo, e eu ocupada com a professora de matemática dele, que não dava atenção nenhuma para o Mateus. Estou fazendo a obra de Deus, quando o nosso primeiro ministério é a família. Não que nossos filhos não possam esperar, mas isso era uma constante na minha casa. Isso machucou meu filho. Então, são coisas que nós vamos precisar olhar para Deus e falar, Senhor, por que permitir tanto distanciamento do meu filho? Por que meu filho mora tão longe de mim? Por que o meu filho teve que morar com o vô, com a avó? Por quê? Porque eu estava correndo atrás de preencher o meu mau caminho. E eu deixei o filho, terceirizei a educação do meu filho. Como às vezes terceirizamos a responsabilidade de educar os nossos filhos para a escola. E olha como a escola está. Será que é um lugar confiável? Quanta coisa está acontecendo nas escolas hoje? O que está sendo feito e ministrado nas escolas hoje? Quem verdadeiramente, principalmente nas escolas do Brasil, as de fora, principalmente as dos países desenvolvidos, estão ministrando que tipo de ideologia para os nossos filhos? Não é apenas algo onde não houvesse, fosse algo, entre aspas, sem contaminações, mas há um interesse naquilo que está sendo passado para os nossos filhos, para doutriná-los para um coração sem Deus. E aí nós entregamos a educação, não a informação e o conhecimento, mas a educação dos nossos filhos para as escolas. Ou terceirizamos a espiritualidade dos nossos filhos para as igrejas. E aí nós vemos os pais falando, não, eu preciso ir à igreja. Como vimos aí, não estamos repreendendo, nem falando nada disso, estamos trazendo o que acontece dentro das igrejas. E nós vamos e vemos os pais falando, eu preciso ir na igreja por conta do meu filho. Porque senão ele vai ficar sem culto. Não é mais você é o culto, você é o ambiente de culto, você é a igreja, você celebra o culto. Não é a igreja. Você não vai levar o filho à igreja para ele aprender as escrituras, nem como se celebra o Senhor, nem como vive a sua vida em Deus, com Deus. É você que é responsável por isso.
E às vezes nós tomamos um choque, porque o Senhor fala que eu sou igreja. Então, se eu sou igreja, eu ensino meu filho a celebrar. Isso eu não sabia. Eu achava que eu tinha que congregar, e é certo congregar, e entregar aquilo que eu devia fazer pelo meu filho, eu posso terceirizar. E, na verdade, não é assim. Se você pegar o Velho Testamento, é como estamos falando lá de Deuteronômio, ao dormir, ao levantar, a tudo que tem que fazer, porque eu só lembro da música que cantando aqui, ao dormir, ao levantar, né? Ao descansar e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, é a música que está assim, sim, irmã Daiane. Quantas pessoas estão, queridas, junto com você, lutando? Porque nós não temos ambiente de fazer aquele culto doméstico, não temos aquela manifestação de lermos a Bíblia junto, não temos a manifestação de fazermos a Santa Ceia junto, porque fomos inseridos numa cultura onde alguém vai fazer isso pelo meu filho. Não, mas o filho é teu. A herança do Senhor é teu. Você quem tem que cuidar, você que tem que disciplinar, é você que ensina o certo e o errado, é você quem dá norte para o teu filho, é você quem dá verdadeiramente o destino profético para o teu filho, a identidade, senso de propósito e destino profético, quem dá é a família, principalmente na pessoa do pai. A palavra de Deus fala assim, filho, não despreze a ordenança do teu pai e os mandamentos que o seu pai te dá e, tipo, os conselhos da tua mãe. Por quê? Porque o pai fala, não pode, e a mãe fala, por quê? Entenda isso. Por isso precisamos de igreja. É verdadeiro, precisamos de igreja. Porque Deus fala, não faça. E a igreja normalmente mastiga isso na representação dos líderes e entrega na boquinha das ovelhas. Não é porque Deus, às vezes, vem com aquele mandamento e é como o apóstolo já falou, o maná. O que é isso aqui? É maná. Então, precisa do líder para explicar algumas coisas. E é exatamente isso. O teu filho precisa de você falando, filho, isso aqui é maná, come. Come, filho, a boa palavra de Deus. Mas que jeito estamos fazendo isso? Ai, que enfado. Hoje tem cultinho em casa. Não é cultinho, não, irmãos, é culto. Celebração a Deus. Você está investindo na próxima geração. Mas será que temos esse senso? Que os nossos filhos é a próxima geração, é o nosso legado, é a nossa contribuição de luz contra as trevas que nós vamos deixar para Deus utilizar? Que tipo de filho estamos criando? A ceia era só na igreja, agora todo Shabat ceiamos em casa. Exatamente, está se criando um memorial, uma cultura. Então temos um dia que é separado para o Senhor. Então vem cá, meu filho, esse momento aqui, vamos nos unir na mesa, vamos orar. Vá dando bons hábitos aos teus filhos. Então veja que o equilíbrio que o Deus está falando, pais, então vai criar o teu filho na admoestação e na disciplina do Senhor. E não é algo ritualístico, não é algo com a vara do lado, mas é algo que ele vê em você, a tua chama viva, o teu amor vivo pelo Cordeiro de Deus, a tua entrega, a tua dedicação, a tua ausência de desistência. Porque às vezes começa e para, começa e para, começa e para. E o Senhor vai falar, ei, quando o teu filho vai ver persistência em você? Quando o teu filho vai ver você não murmurando que tem que caminhar um pouco mais, tem que tentar um pouco mais, tem que se humilhar um pouco mais? Quando o teu filho vai ver você verdadeiramente falando, não a nós, Senhor, não a nós, ao teu nome dá a glória. Quando nossos filhos vão ver que somos exemplos verdadeiramente, porque se nossos pais não foram crentes, que eu creio que poucos aqui tiveram a oportunidade de terem pais crentes mesmo, não os religiosos. Então, aqui, dentro daquilo que o apóstolo falou dentro desse livro que eu estou falando, havia dois tipos de marcha. A marcha da promiscuidade, a marcha do mundo, e a marcha dos religiosos. E quantos de nós andamos neste lugar, e às vezes nós, como mulheres, como era o meu caso, cansada de andar na marcha da religiosidade, quando o Senhor me abre uma porta de escape, falando, não, filha, você é órfã, por isso você é religiosa, aí por essa porta eu consegui escapar. O Senhor teve misericórdia de mim, e hoje Ele me ensinou que é ter relacionamento de filha. E agora eu estou podendo chegar e ter uma conversa com o meu filho. Estou revendo os meus conceitos, falando com o meu esposo. Olha, eu acho que talvez se eu tivesse feito algo para a vida do Mateus, nesse sentido, talvez fosse mais fácil de estarmos, às vezes, mais unidos ainda, de estarmos reunidos em torno do nome do Senhor. Provavelmente a minha religiosidade, a minha austeridade religiosa
legalista, o tenha privado do amor e do relacionamento com Deus. Já contamos aqui a parte do CD, que ele falou assim, vocês podem tirar o CD, o DVD do CD, CD, agora eu já nem sei mais. Não é mais quando ela é 4 anos, que era VHS, isso. Agora, o CD já era quando ela era grande. Ele falou, vocês podem tirar a música de fulano, de Beltrano, aí do aparelho, mas do meu coração, quem tira, ninguém tira. E ele foi tomar banho. E deixou ali gente com cara estupefata, porque queríamos a força. Então, hoje, irmãos, Deus coloca aqui, ó, vou colocar aqui algumas coisas que o Senhor trouxe nessa ministração. Renúncia sobre Moloque. Então, já vá pegando aí e já vai falando para Deus. Deus, eu concordo. Eu quero desmanchar esse altar. Eu estou aqui para desmanchar o altar geracional e o altar que eu fiz e que meu esposo fez. Eu estou aqui ouvindo esta palavra por conta disso. Eu vim aqui desmanchar esses altares. Esse incenso, na minha geração, não sobe mais. E o Senhor me dê graça para consertar as coisas que nós fizemos. Pela nossa ignorância, nossa soberba, a nossa mania de saber tudo, de não levar em conta a fragilidade dos meus filhos, não levar em conta o tempo espiritual deles e o frescor do relacionamento deles com Deus, que eles estavam começando ainda, cheios de amor, cheios de vitalidade. Porque Deus é isso, Deus fala comigo, e a gente vai, cuidado, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Fomos matando. Às vezes, o testemunho que eles viram em nós não foi um bom testemunho. Então, nós precisamos nos arrepender. E se você teve pai e mãe nessas condições, já vá se arrepender do Senhor. Sim, Moloque entrou dentro da minha casa, levou meu pai embora da minha casa, minha mãe ficou perdida, correndo atrás da vida sentimental dela. E cada dia tinha um homem diferente dentro da minha casa, sim, Senhor. Porque minha mãe estava vazia de coração. Em nome de Jesus, eu não quero que isso aconteça na vida dos meus filhos. Vá se posicionando. Você sabe a sua história familiar. Se você não sabe, apresente diante do Senhor e fala, Pai, se isso aconteceu, eu estou rebelado. Eu estou rebelado. Não quero que isso venha mais sobre a minha vida e os meus filhos. Põe os teus filhos agora diante do altar do Senhor. Quantos você tem? 4? 3? 1? 2? 10? Não importa. Coloque cada um deles com as suas esposas, com seus netos, bisnetos, cada um sabe a prole e o tamanho, glória a Deus, da família que Deus te deu, família abençoada que Deus te deu. Se apresente diante de Deus e fala, isso não acontecerá, não subsistirá, porque eu não ficarei debaixo do medo e da afronta das trevas. Eu estarei diante do altar do meu Deus, porque ele falou que é o tempo do meu descanso e ele vai arvorar a meu favor a bandeira, o Espírito de Deus. Ele vai fazer isso por mim, ele já entesou o seu arco, ele já se manifestou em vigilância a meu favor, e eu estou crendo que ele está saindo a meu favor, eu estou descansada que a minha casa vai sair desse lugar de tribulação, de cativeiro, de promiscuidade, de alienação das responsabilidades. Meu filho não vai reproduzir o que o pai dele está fazendo, nem o que o pai dele fez, o que o avô, bisavô, tataravô. Meu filho terá uma mentalidade diferente, porque há sangue suficiente para lavar, a palavra suficiente para limpar, para purificar. Eu, pai, estou aqui porque o Senhor me convenceu. Não é por minha causa, mas porque o Senhor me convenceu, pelo teu amor, pelas cordas de misericórdia. Tu tens me atraído para um lugar onde eu esteja santa e santificando aqueles que eu posso levar até diante de ti, para que a tua misericórdia desça. Eu estou aqui porque o Senhor me arregimentou para esse lugar de descanso na guerra, mas em descanso perfeito, porque não há mais o que eu possa fazer. Entrego nas tuas mãos. Aleluia. Veja lá. Vamos. Renúncia sobre Moloque, devorador de gerações, através de diferentes manifestações. Então, já coloque sobre você. Assim, ó. Pai, o teu espírito, o espírito de Elias foi enviado, antes que viesse o teu grande e terrível dia, o dia do Senhor. Então, esse espírito está falando ao meu espírito, e tu disseste que ele converteria o coração dos pais aos filhos. Eu estou aqui, o meu coração está convertido ao meu filho. E se eu fui um filho mal amado, maltratado, machucado, mutilado,
espancado, silenciado, aleijado. Meu coração agora se converte ao coração do meu Pai, porque eu estou vendo o teu coração a meu favor, Deus. Isso que é para fazermos. Onde eu deixo o José Monteiro para trás. Onde eu deixo a Clarice Góes Monteiro para trás. Vou deixando para trás. Não sou mais credora deles. Meu coração está devolvido agora diante do Senhor. Meu coração está convertido ao coração dos meus pais, porque eles não tinham nada para me oferecer. Eles me ofereceram o que eles me ofereceram? Uma juventude indigna, uma vida de promiscuidade, caminhos errados, idolatrias, feitiçarias, quando criança, levadas a centros, cantando músicas a demônios, sendo levada para sarar da garganta em centros espíritas, onde havia levitação, que meu corpo um dia saiu do corpo. E eu estava deitada e com muita dor de garganta. E ali o meu corpo levitou, eu estava com uma blusinha cor-de-rosa desses tricôzinhos, que agora é bem comum, ela era aberta na frente. E eles me levaram ao centro da Dona Maria, na cidade em que eu morava. Ah, faz isso aí para ela. Meu esposo, vestido com um tipo de veste lá, não acorda ele. Entregue altares, falando. Então, Senhor, nosso coração seja convertido agora, nossos pais. Ah, mas seus pais já faleceram, sim. Mas eles deixaram memórias. E as minhas memórias agora estão alinhadas com a cruz do Cristo vivo. Alinhe as tuas memórias em relação aos teus pais, avós, bisavós, tataravós, aqueles que foram seguras de autoridade sobre a tua vida. Alinhe agora a cruz de Cristo, diga, perdoa-os, eles estão perdoados. Não sabiam o que estavam fazendo, estavam enganados. Mas eu não vou argumentar sobre os pecados dele. Eu vou tomar posse do que a cruz de Cristo fez por eles. A meu favor. E agora já estão mortos. Minha mãe, graças a Deus, está com o Senhor. Meu pai também. Mas vou perdoá-los de todo o meu coração. A minha memória está sendo invadida agora pela palavra de Deus. Estou perdoando. Estou liberando aquilo que foi feito. As máculas dos meus olhos. Meus olhos viram coisas ruins em relação ao meu pai, em relação à minha mãe. Mas eu estou pedindo para o Senhor, lava os meus olhos agora. Lava as minhas memórias agora. Lava as machucaduras que eles fizeram contra mim. As palavras que falaram ou que deixaram de falar para que eu tivesse um destino, uma esperança, fosse uma mulher honrada, não andasse com tanta malignidade e prostituição, porque não havia correção. Faça o que você quiser. Afinal, bastardo é quem fica sem correção. Por quanto tempo nós ficamos sem correção? Por quanto tempo eu e você fomos entregues? O mundo educa. Mas sem coragem, sem ousadia, de falar para a filha, filha, isso não é roupa. Filha, não faça isso. Filha, com quem você está se envolvendo? Fazer vista grossa, para não ter que se envolver. Talvez a minha mãe chorasse no silêncio, no secreto, que não tinha ousadia de me corrigir. Filhos, entreguem a si mesmo. É isso que nós vamos querer replicar no nosso filho? Nos nossos netos? E naqueles os quais podemos dar uma palavra sem se intrometer, pedindo para Deus sabedoria, falando para os pais, às vezes orientando, aí tem risco, hein? Mas dentro de um ambiente onde você começa a ser aceita, porque nós manifestamos amor para as pessoas e não religiosidade. Então, irmãos, vamos lá. Oração nosso está convertido aos nossos pais. Em nome de Jesus. Ah, irmã, mas o coração do meu pai não está convertido a mim, mas você já tem o teu pai maior, que é o Cristo vivo. Faça a tua parte agora. Deixe Deus colocar as coisas em ordem. Aí depois, o que vamos fazer? O Senhor não vai nos ferir com maldição, porque estamos praticando aquilo que é verdadeiro diante dele. Você pode dizer assim, pai, em nome de Jesus, eu quero recolher os altares, as ofertas do sangue físico e o sangue das almas que caíram sobre os altares de Moloque. Por favor, recolhe tudo geracional.
tanto o físico, através de aborto, assassinato, pais que mataram os filhos, filhos que mataram os pais, de desgosto, de tristeza, de desobediência, sangue físico e sangue das almas, recolher dos altares as ofertas de palavras, de sentimentos, dos corações indiferentes, dos desprezadores, dos manipuladores, dos abusadores, dos indiferentes. O Senhor rei, o Senhor recolha da nossa vida sentimental, mulheres e homens promíscuos, vazios, órfãos, que destruíram a identidade dos nossos filhos. Seja recolhido agora desses altares nos lugares altos, porque vem como a cultura familiar, de geração em geração. Falando, nosso posicionamento de pais desleixados, mal posicionados, sem saber quem era, silenciados. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Porque essa falta de identidade geracional que acontece destrói os homens para que não tenha a virilidade, a masculinidade, o posicionamento necessário dentro da casa para ajudar os filhos a saírem desses lugares. Não são tratados o suficiente. Os homens destruídos, desiludidos, desencorajados, Moloque atuando, fazendo com que os maridos vão embora de casa e deixem, como no meu caso, 8 filhos para trás. Agora, o que se perderam? Eram 12. 4 já tinham ido. 8 ficaram para trás. E uma bebezinha de meses deixada para trás. Por quê? Porque a vida tinha que prosseguir. Precisa de uma novinha irresponsável, gerador de incenso, altares malditos. Mas em nome de Jesus estão perdoados. Homens que deixaram suas crianças para trás com bonequinha na mão. Não estou falando isso por emoção, estou falando isso porque é uma realidade. E o pai indo embora, com a criança com aquela bonequinha na mão, às vezes aquilo, ó, marcou a música, o pai indo embora e a mãe cantando, chorando, marca a geração. E a pessoa, vou recomeçar a minha vida, deixando as vidas para trás. Leviandade, levianos, sem entender o que é um filho, sem entender o que é uma filha, sem entender o que é uma família. Meu Deus, irmãos, somos ministros da verdade. Precisamos sair desse evangelho barato. Um evangelho que não fala de relacionamento. Fala de batalha espiritual sem falar de amor. Fala de batalha espiritual sem falarmos que precisamos aprender a olhar nos olhos. Batalha espiritual é feita em amor. Se as vidas não nos interessarem, não interessa a batalha espiritual, já fomos derrotados. Porque se não houver amor de nada, é como um sino que bate para lá e para cá. Só tem barulho. As mulheres, Moloque faz isso, e fere as mulheres. Por causa dos homens que as desencorajam, por causa dos homens que as largam pelo caminho, não se lembram da mulher da sua mocidade. Vou atrás da novinha, da carne fresca. Olha para as mulheres como um pedaço de carne na rua. E as mulheres têm que estar lá, prontas, na hora da sexualidade. Não estou te insuflando a ira, estou te insuflando e te pedindo, combata, reaja, faça alguma coisa, expulsa essa promiscuidade dos olhos. Eu sou santo, os olhos dele é para mim. Isso não é egoísmo, nem macumbaria gospel, nem feitiçaria, não. Isso aí está pautado na palavra de Deus. Que os olhos do marido sejam aqueles que olham para a esposa. Lembra-te da mulher da tua mocidade. Maridos que são irresponsáveis, vão semeando o seu líquido seminal aí em tudo quanto é ventre. Não entende o que estão fazendo. Homens prostituídos, ferindo as mulheres, deixando-as verdadeiramente sem cabeça, ferindo as mulheres, e aí as mães à procura do grande amor das suas vidas,
ou a procura de ter o empoderamento que agora o feminismo colocou dentro do coração dela. Você não precisa de homem nenhum. Você dá conta de cuidar do seu filho. E aí envenenamos o nosso coração dos nossos filhos contra os homens. Sejam os nossos filhos homens, sejam os nossos filhos as menininhas. E envenenamos a próxima geração. Seu pai não presta. E o que a menina vai ter de referencial de homem? Por causa da tua dor, por causa da minha dor, nós pegamos os nossos filhos e entregamos a Moloque. E ele vem e lança o seu fogo e fala, vem cá, eu te aceito. Aí vai levando para esses caminhos. Porque não tem equilíbrio dentro de casa, não tem sacerdote dentro de casa, não tem mulheres posicionadas dentro de casa para engolir a sua dor, nosso Senhor, e falar para o seu filho, espera, seu pai está enganado. Ou quando o esposo é posicionado, o esposo falar para a criança, espera, a tua mãe está enganada, vamos orar por ela. Não levantam altares, não ensinam a criança a fazer o altar no meio da tribulação, mas vão transferindo a ofensa. Vão transferindo a ofensa para a criança. Depois, que imagem que os teus filhos e os meus filhos vão ter dos homens e das mulheres? Você viu seu pai? Chegou bêbado em casa. Tranqueira, não vale nada. Então, é exatamente disso que eu estou falando, de arrancar essa força dos altares. Na minha casa, não. Esse altar que meu marido, pela leviandade dele, fez, não. Tem sangue. Tem perdão. Tem arrependimento aqui. Mas é tão difícil. É muito difícil, mas é possível. O Deus que é misericordioso e bom está dentro do teu coração, ele bate aí. Se é impossível para você e para mim, porque verdadeiramente é impossível. Mas ele está batendo aí. E ele tem clemência e misericórdia. Colocar no teu coração, no meu coração. Filhos, o que vai acontecer? Por conta das mulheres agora estarem empoderadas ou demonizadas, o que vai acontecer? As crianças vêm atrás. Mamãe, mamãe, não é? As crianças vêm atrás porque só sobrou a mãe. Não tem pai, não tem ninguém. Como que nós vamos nas ruas? Você já viu o jogador de futebol? O que eles falam? Quero deixar a minha mãe bem, quero comprar uma casa para minha mãe. Quero fazer o quê? Para minha mãe. Para minha mãe. Por quê? Porque são filhos sem pai. E algumas conseguiram se manter em pé e se guardarem para cuidarem dos seus filhos. Mas hoje, com a cultura que está nessa terra, o adversário tem pego essas meninas como presa fácil. Dia após dia, alguém vai me amar. São as Lias que o adversário está produzindo assim aos montões. Moloque. Os filhos não sabem quem são. Filhos sem direção. Filhos abandonados. Porque quem está gerando? Filhos abandonados da geração passada. Boquinha da garrafa. Pode ficar com quem você quiser. A rodinha na escola. A roleta russa nas escolas de gente com dinheiro. Senta um monte de menino com seus órgãos bem posicionados e as mocinhas vão passando. Daqui a pouco fica uma grávida, não sabe nem quem é o pai. Não tem família. Meu Deus. Que o Senhor derrame o seu Espírito. Que o Senhor derrame o seu Espírito. Transferência da responsabilidade que eu já falei. Transferimos para Deus. Deus, o Senhor não cuidou. Deus cuidou. Com toda a palavra que Ele deixou para você e para mim. Ele é que tinha que cuidar. Ele falou, ensina. Esse é o cuidar de Deus. Ensina. Quando for velho, não se desviará. Nós não ensinamos, não gastamos tempo, não fizemos culto, nós não éramos o culto queimando diante do Senhor, diante dos nossos filhos, e agora se perderam? Deus, o Senhor não cuidou? Ou as escolas vão cuidar, ou a igreja vai admoestar e criar o meu filho na disciplina do Senhor. Ei, onde estamos com a nossa cabeça? É claro que existem exceções por propósito de Deus.
Mas existem muitos que estão debaixo da nossa culpa, irmãos, e precisamos nos responsabilizar e falar, Deus, esse ciclo de maldição não vai ficar. E às vezes, mães boas, excelentes, que se manifestaram na presença de Deus. Veja, o neto de Manassés procurou pôr a casa em ordem, irmãos. E a palavra de Deus diz que não houve nenhum rei, nem antes nem depois de Josias, o neto dele. Mas o Senhor não tirou totalmente o castigo de Jerusalém e de Judá, aquele povo de Deus. Às vezes você fez muita coisa, mas tem um geracional tão pesado. Isso não é para te desestimular. Isso é para continuar presa às barras do altar. Por favor, eu tenho o meu Cristo. Tenha misericórdia. Isso é para aumentar o nosso nível de choro, de lágrimas, de arrependimento. Estamos atrasados. Irmãos, em nome de Jesus, que isso seja colocado agora diante de Deus por justiça. Essas palavras que você está concordando seja colocado por justiça. Gaste tempo diante de Deus. Transferência de responsabilidade, já falei. A nossa vida religiosa destruiu a vida dos nossos filhos pelo legalismo, pela aparência, pelo rigor ascético, sem relacionamento com Deus, sem novo nascimento, que falamos, filho de peixe, né? Não é peixinho. Não é? E pela observância das leis. Não, filho, guarda a lei. Sem relacionamento, sem ser nova criatura. É um rigor ascético. Não tem valor nenhum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos pedir para Deus essa graça. Amanhã nós vamos declarar sobre a nossa casa, a nossa família, aquilo que o Senhor deu para eu fazer hoje. Hoje não vai mais dar tempo, porque vai ser longo. Então, se prepare, gaste tempo. Fale para Deus, para que haja perdão para nós, como filhos. Para que haja uma movimentação do Senhor a nosso favor. Como diz a palavra, quem sabe Ele voltará e deixará uma oferta para nós. Joel, capítulo 2, capítulo 3. Quem sabe o Senhor poderá nos perdoar de nós replicarmos os altares profanos, malditos. Nós podemos fazer alguma coisa para a nossa geração. Então peça para Deus, converte o meu coração nos meus filhos. E me dá a oportunidade de ver os meus filhos com seus corações convertidos. Em nome de Jesus, para que o Senhor não tenha que ferir a terra com mais maldição na minha casa, não. No meu geracional, não. Porque tu és Deus de misericórdia. Se não for ao Senhor. Amém, irmãos? Que a graça do Pai esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, até amanhã às 3. Vamos continuar. Amém? Em nome de Jesus, e vamos fazer a nossa renúncia. Gaste tempo diante do Senhor. Shalom, shalom.